Amém. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Glória a Deus. Amém? Mas para que essa nova história, esse novo tempo aconteça, é necessário que haja algumas mudanças. Amém? E a palavra que nós iremos falar sobre hoje fala muito sobre mudanças. E se for dar um tema para essa palavra, o tema será mudanças. Amém? Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Júnior, resgata para a gente, por gentileza. Gênesis 12. Nós vamos ler um versículo nesse início, versículo 1. Promessa de Deus a Abrão, antes da mudança do nome dele para Abrão. Amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pela tua presença. Pai, que o Senhor possa me usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para que eu seja um instrumento, Pai, para que tudo seja falado aqui, seja do teu coração aos nossos corações, Pai. Perdão. Pai, abra nossos corações para que nós possamos receber o que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Não vai querer dar crise de tosse agora não, né? Papai, segura. Amém? Amém. Essa palavra, né, conforme eu falei, foi antes de Abrão ter o seu nome mudado para Abraão. Lá em Gênesis 17:5, Deus fala para ele: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Amém? Amém. E antes dessa mudança, né, Abraão, ele vivia em Harã. Após ele sair de Ur dos caldeus, ele viveu algum tempo em Harã junto com seus pais, com seu pai e alguns familiares. Embora a Bíblia ela não relate claramente, né, o livro de Josué ele nos deixa entender, ele sugere que Abraão ele vivia uma vida de idolatria, como seu pai. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, Josué 24, 2, 3. Da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dele Isaque. Josué 24, 2, 3. Sugerindo, né, que Abraão ele vivia uma vida de idolatria junto a seus pais. Embora alguns estudiosos acreditem que quando Deus chamou Abraão, ele já estava se afastando desse momento de idolatria. Embora a Bíblia ela não relate claramente, mas o livro de Josué nos dá a entender isso. Porém, mais importante que saber se Abraão era idólatra ou não, o mais importante aqui é perceber que Abraão, ao receber o chamado de Deus, ele obedeceu e saiu da sua terra, sem saber para onde ele iria. Amém? Ele não tinha certeza para onde Deus o tinha chamado, mas ele sabia que Deus iria conduzi-lo a um lugar onde a sua descendência ia receber a herança, como está lá em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Amém? Isso é interessantíssimo, porque nos dá um norte, né, uma direção de quando Deus fala, cabe a nós obedecer, sem saber para onde vai. Porque
vamos ver depois, se Deus desse um mapa para Abraão, ou desse mais informações, talvez Abraão confiasse mais no mapa do que confiasse em Deus. E muitas vezes Deus não vai nos dizer o que Ele quer de nós, ou onde Ele quer nos levar. Mas Deus quer que nós venhamos a confiar nele. Amém? É como você entrar no ônibus. Você pergunta para o motorista se ele sabe para onde está indo. Você entra. Paga a passagem, senta e vai, não é isso? Ou você fica perguntando ao motorista se ele sabe para onde está indo. Que a nossa vida seja assim. Fazendo essa analogia bem tosca, né? Que nós possamos entrar na condução de Deus e confiar que Ele está nos levando para um caminho que Ele sabe e que é melhor para cada um de nós. Amém? E independente, né, como eu falei, de saber se Abraão era idólatra ou não, ele vivia no meio de paganismo e ignorância. E Deus retira ele de lá e através da linhagem de Abraão que o Cristo veio à Terra. Olha só que maravilha. Mas para que tudo isso acontecesse, era necessário que houvesse uma mudança. Pastor já sendo chato já cedo. Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela. Muitas vezes, para que haja uma mudança, você vai ter que sair do lugar. Amém? Amém ou não amém? Muito bem, amém. E é importante ressaltar que Abrão, ele vivia em Harã, e ele era um homem de... Abrão, né? Ele era um homem de muitas posses, que aos olhos dos homens, né, ele poderia ser visto como um homem bem-sucedido, bem próspero financeiramente. Mas, apesar disso tudo, apesar dele ter bens, ele ser bem-sucedido, Abraão não tinha o principal. Ele não tinha a bênção de Deus em sua vida. Amém? E, amados, é importante nós percebermos e não confundir que ter riquezas, ter bens materiais, nós não podemos confundir isso com ser abençoado. Estão entendendo? O fato da pessoa possuir riquezas não significa que as bênçãos de Deus estão sobre ela. Viver a bênção de Deus é você andar nos propósitos dele. E é você caminhar com ele. Amém? Ainda que as provações venham, você consegue suportar. Porque você vai ter paz. E porque você não vai estar sozinho. Essa paz, aquela paz que a pessoa tem, que excede todo entendimento. Está passando por provações, mas ela está em paz. Porque ela sabe que não está sozinha. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Infelizmente, nós já ouvimos e vimos, eu acredito que os irmãos também, pessoas que elas possuem tudo materialmente. Tudo. Materialmente falando. Mas ela não tem paz. Leva uma vida sem sentido algum, são deprimidas e tem um vazio interior que cada vez mais afastam da felicidade. Ela tem tudo materialmente, mas não conseguem ser felizes, porque eles faltam alguma coisa. E essa coisa é a presença de Deus em suas vidas. Amém? Uma vez, um amigo, fazendo uma analogia, mas tem muito a ver com a bênção de Deus, e ele falou uma coisa muito, muito perfeita, que as pessoas estavam falando que eram casadas no civil, mas não no religioso. E ela sentiu que faltava alguma coisa. Aí esse amigo falou, realmente falta. Se casou no civil, mas faltou a bênção de Deus em cima. E às vezes o que está faltando, às vezes não, é o que está faltando na vida de uma pessoa, a bênção de Deus. Para que possa preencher esse vazio que ela sente.
mesmo tendo todos os bens materiais. Mas ela se sente vazia. E Abraão ele vivia confortavelmente em Harã, com seus familiares. E é provável, né, que eles já tivessem estabelecido relações com aquela região, com aquele povo, vínculos, né, com aquele povo que estava ali. Mas diante de todo esse cenário, Deus chama Abraão para tirá-lo daquele meio. Porque aos olhos de Deus não havia motivo para que a promessa se cumprisse naquele ambiente de idolatria. Amém? Harã era um lugar confortável para Abraão, vivia com sua família, né, confortavelmente, mas esse não era o propósito de Deus para a vida dele. Tinha algo a mais que Deus queria dar a Abraão, que havia planejado para Abraão, mas a comodidade estava impedindo Abraão de alcançar. Nós devemos entender que, ainda que existam lugares agradáveis de se viver, que são agradáveis aos nossos olhos, lugares que nós podemos nos sentir confortáveis, a bênção de Deus pode não estar ali. E essa bênção de Deus, ela pode não nos alcançar. Por quê? Deus não é poderoso para isso? É claro que é. Mas não era para nós estarmos ali. Por isso, algumas vezes, nós não entendemos por que Deus nos tira de determinado lugar. Ou às vezes até nos tira de determinadas relacionamentos. Porque não era para nós estarmos ali. Quem está entendendo? Amém? Porque Deus sempre quer o melhor para nós. E Deus chama Abraão quando Abraão está nessa zona de conforto. Abraão está cercado por uma estrutura de conforto, mas conforme eu falei, isso não significa que Abraão estava abençoado. É importante a gente perceber que tem muita gente que confunde o conforto momentâneo com a presença de Deus, com a bênção de Deus. Então, algumas pessoas falam, eu estou bem financeiramente, está dando tudo certo. Então, é exatamente isso a vontade de Deus. Mas, amados, nem sempre é a verdade. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão? Sai-te da tua terra, da tua parentela. Abraão estava confortável, vivendo bem, mas a primeira coisa que Deus fala para Abraão, sai daí. Aí não é o teu lugar. Amém? E conforme eu falei, né, toda aquela estrutura não era para Abraão, porque ali era um local de idolatria, que impedia Abraão de ter um relacionamento maior com Deus. Júnior, coloca para gente Mateus 16, 26. Eu não sei se eu te dei essa referência. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? E era o que poderia acontecer com Abraão. Ele estava ali com um monte de bênçãos materiais, mas ele poderia perder a sua alma. Mas aos olhos dos homens, né, aos olhos dos seus familiares, talvez quando Abraão recebeu esse chamado, talvez a palavra que mais ele tenha ouvido foi: você está maluco? Como é que você vai deixar algo que está dando certo? Como é que você vai deixar a sua família? Como é que Deus vai te levar longe para a sua família? Eu acredito que alguns já ouviram isso, não já?
Tá ficando maluco? Ou então, não vai ficar bitolado, não. Não vai ficar fanático, não. Quem já ouviu isso? Mas geralmente quando você recebe um chamado para servir a Deus, pode acontecer esse tipo de coisa. Mas, geralmente, na maioria das vezes, amados, com o chamado de Deus, ele vai mexer com a nossa identidade. Ele vai mexer com a nossa estrutura e nos conduzir para deixarmos certos lugares que, a princípio, nós não queremos deixar. Porque a mudança, mesmo que seja para melhor, no início ela dá uma machucada. Porque você está acostumado com aquela coisa. Então mudar acaba machucando. Mas a palavra de Deus é: confie. Amém? Apesar das circunstâncias, confie. Apesar do que você vai ouvir, confie. Porque se Deus chamou, Ele tem algo melhor para você. Amém? E essa passagem que nós lemos, né? Deus chama Abraão para deixar um lugar geográfico, sair da sua terra, e também para deixar, para ele cortar certos laços, deixar a sua parentela, deixar seus pais, seu pai, a casa de seu pai, ou seja, deixar aquelas alianças sociais, aquela base de formação que Abraão recebeu. Eu não estou dizendo aqui que você vai sair brigando com todo mundo, criando inimizades. É claro que não. Mas quando Deus chama uma pessoa, Ele certamente vai estar chamando para uma transformação, por uma mudança. E muitas vezes essa caminhada será necessário uma mudança radical. Amém? Tem uma frase, uma citação atribuída a Albert Einstein, embora não se tenha certeza que ele falou, mas se atribui a ele, que ele fala que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Ou seja, para solucionar um problema, para solucionar uma situação, é preciso você mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Amém? Amém. E Deus faz essa mudança com Abraão. Ele mudou os seus hábitos e mudou os seus pensamentos também. Abraão, sai da sua terra. Sai da sua parentela. Há lugares que, quando Deus chama, que você frequentava, que agora você não dá mais para frequentar. Há coisas que você falava, que você fazia, que não convém que você faça. Manter antigos laços podem te levar a voltar aos velhos hábitos. Não que seja proibido, mas você percebe que o caminho não é mais esse. Eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos, de vocês receberem convites e vocês se sentirem incomodados com certos lugares. Porque sabe, porque a cabeça já é outra, já mudou, teu propósito é outro. E a pergunta que sempre eu gosto de fazer, né, e eu acredito que os irmãos façam, ou tenham esse costume de fazer, será que Jesus iria ali? Será que Jesus faria isso? Se Jesus voltasse, será que ele gostaria de me achar ali? É algo para a gente pensar. Não é assim? E alguns poderão dizer, mas depois que virou crente, não pode fazer mais nada. Virou escravo. É muito pelo contrário. Depois que você se torna um cristão, você deixa de ser escravo das suas vontades, dos seus vícios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma.
Amém? Está em 1 Coríntios 6,12. Embora eu tenha liberdade para fazer qualquer coisa, nem todas as ações são apropriadas ou benéficas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas será que convém fazer? Quem está entendendo? Amém? E porque, infelizmente, amados, existem pessoas que elas funcionam, só funcionam, né? À base de alguma coisa externa. Seja álcool, seja um cigarro, ou seja outras coisas que as façam felizes, momentaneamente. Estão certas que aquilo ali é o melhor para elas. Mas, amados, de certa forma, essas pessoas é que estão escravizadas e não percebem. Conforme eu já falei aqui, elas vivem em cadeias de portas abertas. Só que vai chegar um momento que essa cadeia vai fechar as portas. E quem estiver lá dentro não tem mais como sair. Você está entendendo? Amém ou não amém? Muito amém ou muito amém? Muito amém? Amém. E como Abraão, Deus queria um novo homem. E para que Deus tivesse um novo homem em Abraão, para que esse novo homem ele fosse usado, ele precisava sair da onde ele estava. Sair do seu comodismo, sair do seu conformismo. E preste muita atenção, amado. Não vai existir uma nova vida, preste atenção, sem que você saia de algum lugar. Está entendendo? Sem que você mude um pensamento, um comportamento, uma atitude. Eu já comentei isso aqui, eu estou voltando muito em questões que eu já falei, né? Mas é importante. Quando eu dava aula no estudo bíblico, uma vez eu perguntei para os alunos como eles se imaginavam daqui a 5 anos. Aí foi falando uma coisa. Aí depois eu perguntei, o que vocês estão fazendo para isso? Porque se todo dia você faz a mesma coisa, você vai chegar lá na frente fazendo a mesma coisa, não vai ter mudança. Não é isso? E para você mudar, como Deus fez com Abraão, é necessário você ter essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento. Amém? E é sempre bom a gente ressaltar que Deus ele não chamou Abraão para ser um super-homem. Abraão era um homem comum, como cada um de nós. Tinha suas fraquezas, tinha os seus tropeços, mas Abraão, ele confiou em Deus. Abraão estava disposto a mudar. Estava disposto a sair daquilo que ele fazia sempre, acreditando numa promessa que Deus tinha para ele lá na frente. Quem está disposto a mudar? Cuidado, hein? Cuidado. Amém, amém. Você vai mudar e Deus te ajudando, com certeza, com certeza, com certeza. Porque existem pessoas que elas querem a bênção, mas elas não querem sair do lugar. Elas querem continuar fazendo o que elas gostam, o que elas querem, continuam fazendo. E muitas têm a consciência de que aquilo que elas estão fazendo não agrada a Deus. Mas como agrada a elas, elas continuam fazendo. Mas quer a bênção. Elas não querem mudar, mas querem a bênção. Isso é uma incoerência, é contraditório. É como você está num carrossel e quer chegar em algum lugar. Você vai rodar, rodar, rodar e vai ficar no mesmo lugar. Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Amém. Muito amém? Amém, amado. Amém.
Às vezes o pastor brinca um pouquinho, mas para ficar gravado nas nossas mentes. Amém? Porque é o ensinamento de Deus. E eu sempre vou por um caminho que nem sempre o ensinamento ele tem que ser sisudo. Pode ser de uma forma mais light, vamos colocar assim. Mais respeitosa, é claro. E para que esse ensinamento penetre? Dá um trava-língua aqui. Em nossos corações. Amém? E tem algumas pessoas que elas não são abençoadas porque elas não querem abrir mão do que é seu, conforme eu já falei. Não querem se deslocar, não querem sair da terra, não querem continuar na mesma mesmice, querem manter a frequência nos mesmos ambientes, nas mesmas vivências, nos mesmos hábitos. E isso vai prejudicar. Deus falou para Abraão sair daquele lugar porque, de certa forma, aquele lugar estava moldando Abraão. Quando nós passamos muito tempo no lugar, esse lugar acaba nos moldando. Isso se torna perigoso. A psicologia diz que você influencia o meio, mas você também é influenciado pelo meio. É um caminho, uma via de mão dupla. Pode acontecer. E se você bobear, você vai descambar para o caminho errado. Até porque a nossa natureza pecaminosa, ela quer isso. É da natureza. Nós irmos para o erro. Mas quando nós estamos com Jesus, nós devemos mudar essa natureza, como eu falei na outra pregação anterior, de glória em glória, até a imagem de Cristo. Não é isso? Amém? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Uma influência negativa pode contaminar uma boa conduta. Existe um ditado no mundo, né, que eu falei, que uma fruta podre no meio das boas, ela pode estragar as outras. Eu comentei aqui que tinha um diretor no meu colégio onde eu estudei, que ele sempre falava isso, sabiamente, porque é verdade, você acaba sendo influenciado. O próprio sobrinho de Abraão, Ló, após eles se separarem, né, e Ló ter ido para as regiões de Sodoma, ele se deixou influenciar com costumes daquele lugar. E a palavra diz que quando os dois anjos vieram para destruir aquela cidade, Ló ele estava sentado nas portas da cidade. Estar sentado nas portas da cidade, naquela época, significava que ele já tinha certa influência naquela cidade. A palavra não diz que ele era um juiz daquela cidade, mas diz, por ele estar ali, ele tinha uma influência. Então, querendo ou não, talvez, mesmo não totalmente, Ló já havia se familiarizado com a cultura de Sodoma. Coloca para a gente, Júnior, por favor. Gênesis 19, 1. Quando os anjos vão até a cidade para destruí-la. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com seu rosto em terra. Quer dizer, ele não estava ali por acaso, estava ali com alguma função da cidade. E era costume, quando chegava alguém, a pessoa se prostrar em sinal de receber a pessoa. Então, Ló, ele já tinha já estava familiarizado com os costumes de Sodoma. E Deus, ele faz isso com Abraão. Ele tirou Abraão daquele meio ambiente, daquele meio, né, daquele ambiente, de idolatria de Harã, para que sua bênção lhe fosse entregue. A palavra diz que Abraão obedeceu a Deus, conforme eu já falei,
sem saber para onde Deus o levaria. É um passo de fé. É você caminhar sem saber para onde Deus está te levando. Confiando que Deus tinha o melhor para Abraão. Amém? E nós termos esse passo de fé, é isso. Abraão, ele não tinha informação alguma de onde ele iria, mas tinha confiança. Talvez o que esteja faltando em cada um de nós, em nossas vidas, seja esse passo de fé. Seja confiar mais em Deus. Deus não deu nenhuma informação para Abraão, mas deu uma ordem direta e Abraão confiou que estaria caminhando com Deus. Amém? Amém. Muitas vezes nós temos muita informação e deixamos de acreditar totalmente em Deus. Queremos uma confirmação quando Deus já nos deu a ordem de seguirmos em frente. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, Faraó atrás no seu encalço, e o que aconteceu? O mar ficou fechado. O mar se abriu. Deus já tinha dado a ordem para Moisés. Mande o povo que marche. A bênção já está lá na frente. Mas tem pessoas que Deus já deu a ordem, mas elas ficam pedindo mais informações e ficam paradas. Elas não se decidem e não dão um passo à frente. Amém? Conforme eu falei, se Deus desse um mapa para Abraão, talvez ele fosse confiar mais no mapa do que confiar na palavra de Deus. Tem pessoas que, hoje em dia, elas buscam mais informação do que o relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não deva se informar, que você não deva aprender mais. É claro que é importante. Você não pode deixar que isso te impeça, te atrapalhe de ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo? Muito amém? Muito. Amém. E para concluir, amados, Deus falou para Abraão deixar sua terra, deixar sua parentela e a casa de seu pai. O que Abraão fez? Deixou a sua terra, deixou a casa de seu pai, mas levou consigo seu sobrinho Ló. E se nós formos analisar bem, as promessas de Deus elas foram mais enfáticas, né, mais incisivas na vida de Abraão depois que ele se separou de Ló. Quando Deus mandou ele sair da tenda, né, olhar para os céus, para ver as estrelas serem incontáveis, né, a geração dele, a promessa do filho, depois que ele se separou de Ló. O que eu quero dizer com isso? Ló era ruim? É claro que não. Não era ruim. Mas a promessa era específica para Abraão. E a ordem era deixar tudo para trás. Inclusive Ló, que fazia parte da parentela dele. Né? Ló não era sobrinho de Abraão? Era parentela. Ah, pastor, está discriminando? Não, amados. É ordem. Eu não estou aqui induzindo ninguém a deixar ninguém não, tá, amados? Só estou colocando que a promessa foi específica para Abraão, para determinada situação. E naquele momento ele cumpriu o que Deus ordenou pela metade, vamos colocar assim. E lá na frente, Deus permite que os pastores de Ló e de Abraão, eles entram numa desavença, né, numa discordância, que causa a separação. Cada um vai para um lado. Mas isso não tornou eles inimigos. Eles se separaram, cada um foi para um caminho. Mas isso não os tornou inimigos. Tanto é que quando Ló caiu cativo dos reis que atacaram Sodoma e Gomorra, Abraão ele reuniu 318 homens e foi resgatar Ló. Resgatou Ló e os prisioneiros lá.
Quer dizer, não havia inimizade entre eles. Eles apenas seguiram caminhos diferentes. Amém? Amados, infelizmente, tem pessoas que passarão por nossas vidas, né? Ou passam por nossas vidas, que elas são como âncoras. Elas não te arrastam para o fundo, mas te impedem de seguir em frente. Amém? Então, amados, deixa seguir em frente. Cada um segue o seu caminho. Amém? Tem pessoas que estão na nossa vida por um determinado tempo. Tem pessoas que vão caminhar 1 milha com você. Tem pessoas que vão caminhar 2. Tem pessoas que vão caminhar a vida toda. Mas tem pessoas que não vão caminhar milha nenhuma. E está tudo bem. Fala para a pessoa que está próxima para você. Tem pessoas que não vão caminhar milha nenhuma com você. E está tudo bem. Amém ou não amém? Tem situações que, às vezes, o passado, ele quer retornar para o seu presente. Só que esse passado já foi. Esse passado acaba servindo como âncora, que não vai deixar você ir para frente. Então, deixa no passado. E vai viver o seu presente, pensando no seu futuro. Amém? E, amados, isso não quer dizer que você está fazendo acepção de pessoas. É claro que não. E sim, afinidade. Ou mesmo o propósito divino. Jesus tinha vários seguidores, não tinha? Mas ele escolheu 12 discípulos para estar com ele. E desses 12 discípulos, tinham 3 mais chegados. Pedro, Tiago e João. E esses discípulos que não estavam tão chegados assim, com exceção de Judas, deixaram de ser discípulos de Jesus? Não. Apenas eram situações diferentes. Quem está entendendo? Amados, por favor, não se escandalizem com o pastor. Não vão bater no pastor. Amém? Mas enquanto nós estivermos debaixo desses céus, tem pessoas, seus amigos ou mesmo seus parentes, que você vai tratar bem, vai ter a sua amizade, vai ter o seu carinho, você vai orar por elas, vai ajudar quando for preciso, e elas sentarão à sua mesa. Mas também tem pessoas, seus amigos, ou mesmo seus parentes, que você vai tratar bem, vai ter a sua amizade, vai ter o seu carinho, você vai orar por ela, vai ajudar se for preciso, mas elas não sentarão à sua mesa. Quem está entendendo? Conforme eu falei, isso não é acepção de pessoas, mas são caminhos diferentes. Cada um vai seguir seu caminho e vai estar tudo bem. Amém? Ninguém vai ser inimigo de ninguém. Ninguém vai brigar com ninguém. Apenas seguirão caminhos diferentes. Não sentarão à sua mesa. Tem pessoas que não são para sentar à sua mesa. Outras são. Quem está entendendo? E a vida, direcionada por papai, vai te mostrar quem são essas pessoas. Conforme eu falei, você não vai brigar com ninguém. Vai continuar dando carinho, continuar amando, ajudando se necessário. Mas cada um no seu caminho. Como Abraão e Ló. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Eu peço a Deus nessa manhã, para você que está me ouvindo também, que você guarde essa palavra no seu coração.
Tem pessoas que vão andar contigo 1 milha, 2 milhas, a vida toda. Mas tem pessoas que não vão andar milha nenhuma. E está tudo bem. Cada um vai seguir o seu caminho. E Deus vai estar cuidando de todos. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer. Te agradecer por essa palavra. Te agradecer por todos os seus ensinamentos que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que essa palavra, Pai, ela encontre em nossos corações abertos, Pai. Para que a tua palavra possa germinar em nossos corações, possa produzir frutos, que nós possamos ter o conhecimento, Pai, da tua vontade em nossas vidas, que nós possamos confiar que tudo que o Senhor tem para nós é o melhor, Pai. Assim como tu foste com Abraão, chamando para uma mudança, que a mudança que o Senhor possa nos chamar, Pai, nós sejamos convictos que é o melhor para nós. Continua falando nos nossos corações nessa manhã, continua falando nos nossos corações nesse domingo, durante toda a semana, Pai. Manifesta o teu poder e a tua glória em nossas vidas. Abençoa quem está aqui presente. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Visita, Pai, aqui e visita lá onde elas estão. Pois tu é um Deus que pode tudo, Pai. Continua conosco, eu te peço. E já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus.